Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia Kozlowski, de língua portuguesa, e hoje esse vídeo foi em função dos pedidos de alguns alunos. Eles costumam querer simplificar o que seriam as palavras, as ocorrências da palavra que. E aí a pessoa fica muito em dúvida, se é um pronome, se é uma conjunção, o que é esse que? Então é por isso que a gente fez esse vídeo, essa aula. Eu já vou deixar aqui na descrição um link com um mapa mental que vai facilitar a visualização de tudo que a gente vai falar na aula de hoje. Desde já, eu já convido você a me seguir nas minhas redes sociais para você continuar recebendo produtos de qualidade e desde já, eu peço para você já se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber as notificações. Então, vamos começar a aula? Vamos para a aula de hoje, que é todos os valores da palavra que. Aqui, valores da palavra que, de hoje vamos falar. Primeiro que nós vamos abordar é o que pronome. E que tipo de pronome esse que pode ser? Ele pode ser, em primeiro lugar, um pronome relativo. O que é um pronome relativo? Um pronome que retoma algum elemento já mencionado. Por isso que ele recebe esse nome, relativo, porque existe uma relação dele com outra palavra que já apareceu. Então, o pronome é relativo quando a palavra que substitui um termo que já foi mencionado anteriormente e atua como um pronome relativo. Ele pode retomar um substantivo, um pronome substantivo. Nesse caso, precisamos analisar qual a palavra ele substitui e verificar na oração qual seria a função sintática dessa palavra. Isso daí costuma ser objeto de prova nos mais variados concursos públicos. Qual é a função sintática do pronome relativo? Hoje, nesse vídeo, você só vai ver as funções e os papéis da palavra que. A gente não vai aprofundar as funções sintáticas do pronome relativo. Isso fica para o próximo vídeo, ok? Então vamos lá. O homem que me deu a vida é incrível. Então já tem um que me deu a vida. Esse que retoma que palavra? Homem. E aí então eu tenho duas orações. O homem é incrível, que está em amarelo, que me deu a vida, sendo que esse que retoma a palavra homem. Então, aqui, segunda oração seria: o homem me deu a vida. Então, são duas orações unidas num único período, ela forma um período composto. E esse que atua na retomada da palavra homem para evitar sua repetição. Então, o homem que me deu a vida é incrível. Então, aqui eu observo que esse que é um pronome relativo por estar retomando um substantivo que já foi mencionado anteriormente. Ok? Então, qual seria, nesse caso, o papel do pronome relativo que na oração que me deu a vida? Eu vou ter que substituir o que pelo nome que ele substitui. O homem me deu a vida, e aí eu consigo observar que esse homem me deu a vida, ele praticou a ação verbal. Então, homem seria o sujeito. Só que eu não tenho aí escrito homem me deu a vida. Eu tenho que me deu a vida. Então, o que, pronome relativo, por retomar a palavra homem, ele atua nessa oração como sujeito do verbo dar. O homem me deu a vida, que me deu a vida. O que retoma semanticamente sentido a palavra homem. Então, sintaticamente, o que é o sujeito dessa oração, ok? Por ora, eu sei que o que pode ser um pronome relativo. Próxima classificação do pronome que. Ele pode ser um pronome indefinido e se apresentar de algumas formas. Por exemplo, em orações interrogativas, a palavra que é um pronome indefinido quando dá início a uma oração interrogativa, por isso também pode ser chamado de pronome interrogativo. Essa oração interrogativa pode ser apresentada na forma direta ou indireta. Forma interrogativa direta, ela termina com um ponto de interrogação. Forma interrogativa indireta, ela participa de um período composto em que eu apresento essa questão, mas de maneira indireta. Então, que horas são? Eu tenho aí uma oração interrogativa.
E o que, nesse caso, é classificado como pronome indefinido interrogativo, ou simplesmente pronome interrogativo. Então, aqui eu tenho uma oração interrogativa direta. Mas eu também posso ter uma oração interrogativa indireta, e o que vai ser um pronome interrogativo. Gostaria de saber que horas são. Eu estou fazendo a mesma pergunta, só que de uma maneira mais indireta. Estou usando um período composto. Eu gostaria de saber o quê? Que horas são? Então, aqui o que é um pronome interrogativo. Em orações exclamativas, ele também é um pronome indefinido, só que ele agora está apresentando uma oração exclamativa. Que gente burra! Aqui o que está dando uma ideia de exclamação, de indignação. Então, ele é um pronome indefinido. O que também pode ser uma conjunção, e são vários tipos de conjunção. A primeira que nós vamos ver é a conjunção subordinativa integrante. É uma conjunção que ela dá início a uma oração substantiva. E ela não vai retomar elemento nenhum, ao contrário do pronome relativo, a conjunção integrante ou conjunção subordinativa integrante, ela atua apenas como um conectivo, ela só dá início a uma nova oração. Então, ela não vai exercer função sintática nenhuma na oração a que ela dá início. Ela sabia alguma coisa. Então você percebe que a expressão alguma coisa, ela complementa o verbo saber. O que ela sabia? Ela sabia alguma coisa. Então, qual é a função sintática de alguma coisa, de toda essa estrutura? Objeto direto do verbo saber. Agora, no lugar de alguma coisa, eu poderia colocar uma oração. Ela sabia que precisava de descanso. O que ela sabia? Que precisava de descanso. Toda a oração que precisava de descanso é o complemento do verbo saber. Toda a oração está no lugar de alguma coisa. E quem é que dá início a essa oração, que complementa o verbo saber? A palavra que. Então, a palavra que, nesse caso, é uma conjunção integrante. Ela sabia que precisava de descanso. Próximo tipo de conjunção é a conjunção subordinativa adverbial. A palavra que é uma conjunção adverbial quando inicia uma oração de valor adverbial. E o que é uma oração de valor adverbial? Ela é aquela que dá uma ideia circunstancial. O advérbio é a palavra que dá a ideia de circunstância. Circunstância de tempo, circunstância de lugar, circunstância de causa, de intensidade. Ele pode dar uma série de circunstâncias. E esta conjunção, quando ela dá início a uma oração que tem esse valor circunstancial, ela é uma conjunção subordinativa adverbial. Então, você percebe que ela dá início a uma oração, mas agora essa oração tem valor adverbial. A primeira causa, a primeira noção que nós vamos ter é a de causa. Então, é um advérbio de causa, da ideia de causa. Então, essa conjunção vai ser chamada de conjunção subordinativa adverbial causal. Então, a última palavra que aparece nesse conjunto todo é o valor que essa oração tem. É o mesmo valor que essa conjunção está trazendo. Então, cansado que estava, cochilei no sofá. Você percebe uma relação de causa e efeito. Eu estava cansado. Essa é a causa. Consequência, cochilei no sofá. Então, esse que, ele tem valor causal. A ideia é de porquê. Porque estava cansado, cochilei no sofá. Então, esse que tem valor causal. Próximo. Consecutivo. A ideia é de consequência. Agora é o inverso. Agora eu tenho na oração iniciada pelo que uma ideia de consequência. Choveu tanto que não deu conta de escoar. Então, eu tenho normalmente na oração principal, que é a oração choveu,
eu tenho o valor de tanto, de tamanho, de tão. Então, essa palavra vai estar presente na oração anterior, dando vamos dizer, um spoiler do que eu vou falar em seguida. Choveu tanto que não deu conta de escoar. Esse que está trazendo a consequência daquela chuva. Choveu muito, logo não deu conta de escoar. Então, eu tenho uma relação de causa e efeito, sendo que a oração que o que inicia, ela é uma oração que vai trazer a consequência. Oração com valor concessivo. A ideia é de oposição. Então, esse que vai ser uma conjunção subordinativa adverbial concessiva. Que soubesse de todos os riscos, resolveu pular. Então, eu consigo entender aí um valor de oposição, ainda que soubesse de todos os riscos, mesmo sabendo de todos os riscos. Então, a ideia é de oposição, que soubesse de todos os riscos, resolveu pular. Ele resolveu pular mesmo sabendo de todos os riscos. Então, a ideia é de oposição, né? A oposição está em contrariar uma expectativa que eu apresento. Ele sabia de todos os riscos, mesmo assim ele pulou. Então, uma contrariedade na relação lógica. Essa é a ideia concessiva. Então, a oração que está com a conjunção que tem valor concessivo. Que soubesse de todos os riscos, resolveu pular. Ideia de comparação. Eu tenho um valor comparativo. Andar é melhor que correr. Então, o que correr está estabelecendo uma comparação em relação a andar. Então, esse que é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Conformativo. A ideia é de conformidade. Então, eu consigo pressupor as locuções conforme, segundo, né? Expressões assim. Que eu saiba, ele é solteiro. Conforme eu sei, né? Segundo eu sei, ele é solteiro. Então eu tenho uma ideia de conformidade aí. Que eu saiba, ele é solteiro. Então esse que tem valor conformativo. Ideia de finalidade. A ideia é final, então a conjunção será chamada de conjunção subordinativa adverbial final. Fiz um sinal que calasse a boca. Eu tenho a ideia aí de para quê, com o objetivo de. Então, esse que está me dando a ideia de finalidade, de ideia de objetivo. Eu fiz um sinal que calasse a boca. Eu fiz um sinal para que ele calasse a boca. Então, para quê, a fim de quê. Então, esse que é uma conjunção final. Próximo é a conjunção, mas agora ela não tem mais um valor subordinativo. Ela agora é coordenativa. E o que é uma conjunção coordenativa? A palavra que é uma conjunção coordenativa quando ela estabelece ligações entre orações sem que uma dependa sintaticamente da outra. No que nós acabamos de ver, todas as conjunções subordinativas, elas dão ideia de um advérbio, e o advérbio faz parte da oração principal. Agora não. Agora eu vou falar de conjunções que são coordenadas. Elas são orações coordenadas, orações que estão juntas uma da outra, mas não estabelecem uma relação de subordinação. Uma oração não participa da outra. Elas estão andando de mãos dadas, mas elas podem se separar sem problema nenhum. Esse é o conceito de orações coordenadas. E essa conjunção agora é o que? Conjunção coordenativa. Vamos ver os valores que ele pode apresentar. Primeiro valor é da ideia de adição. Então, ela pode ser uma conjunção coordenativa aditiva. E, nesse caso, ela se assemelha à conjunção e, que é a conjunção aditiva clássica, né? Todo mundo conhece a conjunção aditiva e. A ideia é de somar, né? Então, aqui, corre que corre e não chega a lugar algum. Eu poderia substituir pela conjunção e. Corre, corre e não chega a lugar algum. Eu poderia, inclusive, tirar essa conjunção.
Corre, corre, não chega a lugar algum. Então, aqui você percebe que essa conjunção ela é coordenativa porque ela coloca as orações corre e corre em mesmo pé de igualdade, mas independentes também. Por isso que ela é coordenativa. Tá? E é aditiva porque está te dando a ideia de adição, de soma. Segundo caso é quando essa conjunção que tem valor de explicação. Ideia de explicação, então ela vai ser uma conjunção coordenativa explicativa. E nesse caso ela equivale à palavra por quê. Fique em casa, que está chovendo muito. Esse que está trazendo uma justificativa, uma explicação para uma ordem que eu dei anteriormente. Fique em casa, que está chovendo muito. Por que está chovendo muito? Então, esse que equivale ao porquê, dando uma ideia de explicação. Conjunção coordenativa explicativa. É diferente da causal da subordinativa. 3. Adversativa. A ideia é de oposição, assim como a oposição da concessiva. Só que agora ela é coordenativa, ou seja, ela equivale à palavra mais, à palavra porém. Então, aqui eu tenho orações em pé de igualdade, mas entre elas eu tenho uma ideia de oposição. Escolha alguém que não eu. Escolha alguém, mas não eu. Então, nesse caso, eu tenho a ideia de oposição, exceto, salvo, né? A não ser. Então, aqui é a ideia de adversativa, tá? Só que aqui ela é uma conjunção coordenativa. Então, eu poderia simplesmente eliminar essa conjunção. Escolha alguém, não eu. Então, você percebe que o valor de coordenação aí está no fato de que uma não depende, uma oração não depende, não atua sintaticamente em outra oração. Elas são coordenadas. E a ideia é de adversidade, de oposição. Escolha alguém que não eu. Então, não eu é a oposição, a ideia de exceção. Alternativa é a quarta possibilidade da conjunção coordenativa. A ideia de alternância, ela equivale à conjunção ou. Essa construção é bem difícil de você visualizar, ela aparece muito mais nas gramáticas. Uma que outra roupa cabia naquela mulher. Uma ou outra roupa cabia, não eram todas as roupas que cabiam. Uma ou outra, uma que outra. É uma construção mais clássica, pouco usada na linguagem do dia a dia, mas existe essa possibilidade da conjunção alternativa, tá? Então, o que pode ser uma conjunção alternativa. Por fim, continuando. 4. Advérbio. O que ele vai ter valor de advérbio quando ele, junto de um adjetivo ou de um outro advérbio, equivale à palavra quão. Nós usamos muito o quão, usamos menos o que. O quão ele é classicamente um advérbio. E aí, que louca é essa ideia? Quão louca é essa ideia? Que belo penteado ela fez. Então, junto de um adjetivo, dando intensidade para esse adjetivo, o que é um advérbio. Próximo, preposição. Essa classificação do que como preposição não é abonada por todos os gramáticos. Inclusive, Napoleão Mendes de Almeida critica bastante, mas existe essa possibilidade. Na locução ter que, com ideia de necessidade, obrigação ou dever de, acompanhada de verbo no infinitivo. Essa classificação é criticada por alguns autores. Ele tem que procurar emprego. Então, aqui eu tenho o que com valor de preposição. Ele tem de procurar emprego. Só que existem, inclusive, autores que fazem essa distinção entre um ter que e ter de. Você vai estudar isso mais profundamente posteriormente. Nesse momento, basta saber que o que pode ser classificado como uma preposição. Nesse caso, ele vem numa locução em que o segundo verbo está na forma infinitiva. Tem que fazer alguma coisa. A ideia de necessidade, obrigação, dever.
O que também pode ser um termo expletivo ou de realce. Esse nome já me dá uma ideia de que ele só está ali para dar um brilho, para dar um reforço a alguma palavra que pertence a essa oração. Nesse papel, a palavra que não exerce função sintática nenhuma. Tem o objetivo de realçar algum elemento apenas. Pode aparecer associado ao verbo ser na expressão é que. Então, nesse caso, o que ele só tem valor de realce, só tem valor expletivo. Eu posso retirá-lo da construção e ele não vai fazer falta nenhuma. E ele também pode estar associado ao verbo ser junto. O conjunto é expletivo. Eu retiro os dois e não fazem falta nenhuma. Então, nesse caso, ele é de realce. Você é que sabe. Quando eu faço esse tipo de construção, eu estou dando reforço na palavra você. Quem é que vai escolher o lugar? Você é que sabe. Você sabe qual vai ser o lugar. Então, o você recebe um reforço pela expressão é que. Nós que deveríamos ter recebido o prêmio. Nós que deveríamos ter recebido o prêmio. Nós, não a outra pessoa, não o outro. Nós. Então, esse que reforça a palavra nós. Nós é que deveríamos ter recebido o prêmio. Ele pode estar associado ao que, ou simplesmente que. Ele vai ser de reforço. E última, interjeição. A palavra, última não, penúltima. E ele sequer pode ser uma interjeição quando ele é usado para exprimir espanto ou indignação, normalmente acompanhado de ponto de exclamação e ou de interrogação. Registra-se com acento por ser tônica. Então, essa palavra ela é forte e ela normalmente vem como uma interjeição, ou seja, como uma forma de indignação. Que ainda não chegou? Então, esse que, ele é tônico, e nós sabemos que ele é tônico quando ele recebe esse acento, ele fica forte, e ele também vem acompanhado de sinais de pontuação. Pode ser um sinal de interrogação ou associado ao de exclamação. Que ainda não chegou? Então, ele tá expressando uma indignação. E o que também pode ser um substantivo. Eu já falei em outros vídeos que o que pode, qualquer palavra pode ser um substantivo. Basta que ele esteja acompanhado de um determinante. Nesse caso, o que ele vai ser tônico com acento e costuma vir acompanhado de um artigo indefinido. Ele significa alguma coisa, qualquer coisa, um jeito. Então, ele tem um quê de arrogante. Ele tem um jeito arrogante. Então, esse que, ele é um substantivo, é tônico, por isso que recebe acento, e está acompanhado de um determinante, que é a palavra um. Agora nós vamos treinar. Se você quiser, pause o vídeo nesse momento, tente resolver as questões aos poucos, antes de cada resolução, e confira o comentário. Vamos começar. Essa questão veio na prova da Consulplan, agora no ano de 2024. Considerando que o vocábulo que possui multifuncionalidade nas construções linguísticas, indique o trecho a seguir em que sua função difere-se daquela vista nos demais trechos destacados. Presta atenção. Para começar, não se assuste com as coisas que o examinador coloca no enunciado. Possui multifuncionalidade. O que ele quer dizer com isso? O que nós acabamos de ver na aula de hoje. O que pode ser uma série de coisas. Ele pode ser preposição, ele pode ser um pronome, ele pode ser uma conjunção. Ou seja, o vocábulo que, ele é multifuncional. Ele tem várias funções, várias características, várias classificações. Nas construções linguísticas, em tudo que nós estamos vendo aqui. Indique aquele em que a sua função difere da vista nos demais trechos. Então, vou ter que olhar tudo e identificar em qual dessas construções ele é diferente. Letra A. A partir da interação dessas limitações com o ambiente é que surgem as deficiências. Aqui, esse é que, eu vou observar que esse conjunto poderia ser eliminado sem nenhum problema.
a partir da interação dessas limitações com o ambiente, surgem as deficiências. Então, esse é que, nesse caso, ele é uma partícula de realce. Ele pode ser retirado sem nenhum problema. Eu já marquei aí que essa é a resposta. Mas vamos conferir as outras ocorrências, é o que você vai fazer na hora da prova. Vou olhar tudo e vou observar. Cada indivíduo possui uma combinação única de características que incluem tanto pontos fortes quanto limitações. Esse que retoma a palavra características. Ele é um pronome relativo. Então, cada indivíduo possui uma combinação única de características. Essas características incluem tanto pontos fortes quanto limitações. Então, o que aí retomando um elemento anterior. Qual é a palavra que retoma elemento anterior? Pronome relativo. Próximo, na letra C, os esportes, com sua capacidade ímpar de criar vínculos emocionais, nos ajudam a enxergar com mais clareza questões que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Esse que retoma a palavra questões. Questões poderiam passar despercebidas. Então, esse que substitui questões. Qual é a palavra que substitui um elemento anterior? Pronome relativo. Por aí eu já tenho como marcar a letra A, porque se no primeiro é uma partícula de realce, na letra B e na letra C já são pronomes relativos, pronto. Na letra D, precisa ser pronome relativo. As Paralimpíadas, que se estendem até o próximo 8 de setembro, oferecem uma oportunidade única para uma reflexão profunda sobre a inclusão social e seus inúmeros benefícios. Então, as Paralimpíadas, que se estendem até o próximo dia 8. Então, as Paralimpíadas se estendem até o próximo dia 8. Esse que retoma Paralimpíadas, graças a Deus. Mostra que ele também é pronome relativo. Então, eu tenho na letra D pronome relativo, na letra C pronome relativo, na letra B pronome relativo, só na letra A que eu não tenho pronome relativo, que é um que faz parte da expressão é que, participa como uma partícula de realce. Então, ela pode ser retirada sem problema nenhum. Essa é a resposta é a letra A. Próxima questão, da IGEDUC de 2024. Assinale certo ou errado. No trecho, se eu pudesse me resumir, diria que sou irremediável. A palavra que, no contexto em que foi empregada, é classificada como conjunção subordinativa integrante. Lembrando, conjunção subordinativa integrante é o que dá início a uma oração que substitui um substantivo. Então, eu diria isso, eu diria alguma coisa. Então, aqui, eu diria alguma coisa é complemento do verbo dizer. Então, como que dá início a uma oração que complementa o verbo dizer, essa é uma oração substantiva. E o que vai se chamar, sim, conjunção subordinativa integrante, ou simplesmente conjunção integrante. Então, a afirmação está certa. 2, item certo. Vamos para a próxima questão. Ela é de um concurso de Minas Gerais de 2024. Escrevo em Buracópolis. Todas as ruas dessa corte estão convertidas em enormes buracos que ameaçam tragar a respectiva população. Dizem-me que é o encanamento das águas pluviais, que exige a abertura dessas medonhas e tremendas covas. Será? Mas que diabo? Então, nesse caso, ele pergunta: os termos destacados possuem a mesma função em. Quais são os queis que têm a mesma função? Vamos observar. Escrevo em Buracópolis. Todas as ruas dessa corte estão convertidas em enormes buracos. Esses buracos ameaçam tragar a respectiva população. Então, aqui eu tenho
Esse que, retomando um elemento anterior, que é a palavra buracos, e buracos ameaçam tragar a respectiva população. Então, esse que, quando retoma um elemento anterior, o que, que ele é? Pronome relativo. Então, aqui eu tenho um que, pronome relativo. Seguindo, dizem-me que é o encanamento. Dizem-me alguma coisa. Então, dizem isso. O que, que eles dizem? Que é o encanamento. Então, nesse caso, o que está dando início a uma nova oração. E quando o que dá início a uma nova oração, que complementa o verbo dizer, ele é uma conjunção integrante. Então, já tenho no primeiro que a ocorrência de pronome relativo, no segundo que uma conjunção integrante. Continuando. É o encanamento das águas pluviais que exige a abertura. Esse encanamento exige a abertura das medonhas e tremendas covas. Então, esse que retoma a palavra encanamentos. O encanamento exige a abertura das covas. Então, como ele retoma um elemento anterior, o que, que ele é? Pronome relativo. Então, lembrando, pronome relativo é a palavra que retoma uma palavra que já apareceu. No caso, encanamento. Então, já tenho duas ocorrências do pronome relativo no primeiro item e no terceiro item. Eu já poderia estar indo para a resposta, mas eu quero ver que último que é esse. Mas que diabo! Eu estou diante de uma indignação. Então, nesse caso, esse é um pronome indefinido que está com papel de exclamação. Que diabo! Eu tenho aí uma oração exclamativa iniciada pelo que. Então, esse que é chamado pronome indefinido. Então, eu tenho duas ocorrências de pronome relativo, uma ocorrência de conjunção integrante e uma ocorrência de pronome indefinido. Por isso que os termos destacados exercem a mesma função nas passagens 1 e 3. Resposta letra D. Ok? Continua. Prova da Fundação Getúlio Vargas, de 2024. A expressão é que aparece frequentemente empregada como expressão de relevância. Nada mais é do que nós vimos. Palavra de destaque, palavra de realce, de destaque de algum elemento do texto. Assinale a opção que apresenta a frase que está nesse caso. Então, eu quero identificar onde o EQ é expressão de realce. Como é que eu vou saber isso? Muito fácil. Eu consigo retirar o EQ e não faz falta. Então, ele vai ser de realce quando ele puder ser eliminado sem atrapalhar. Primeiro, letra A. O problema do homem é que, quando começa a apresentar defeitos, não encontramos a maldita nota fiscal para trocá-lo. O problema do homem é isso. Então, esse aqui não é partícula de realce. Eu não consigo retirar esse aqui sem prejudicar, porque o que está dando início a uma nova oração, que não encontramos a maldita nota fiscal. Então, esse aqui não é de realce. Letra B. Uma coisa que as mulheres ainda precisam aprender é que ninguém concede o poder a ninguém. Nós simplesmente o roubamos. Uma coisa que as mulheres precisam aprender é isso, que ninguém concede o poder. Então, esse aqui não pode ser retirado, porque ele é o verbo ser associado a uma conjunção que vai dar início a uma nova oração. Não é partícula de realce. Letra C. Quando é que a vida vai melhorar para todos os cidadãos ao mesmo tempo? Percebe que, nesse caso, eu consigo eliminar o EQ. Quando a vida vai melhorar para todos os cidadãos ao mesmo tempo? Então, nesse caso, esse EQ, sim, ele é uma expressão de realce, pode ser retirado. Quando a vida vai melhorar? Quando é que a vida vai melhorar? Esse aqui só está dando um reforço. Então, aqui, ele é uma expressão de realce, essa é a resposta. Continuando, só para confirmar. Letra D. O resultado é que todos os candidatos ficaram muito surpresos com o tema da redação. O resultado é esse. O quê? Que todos os candidatos ficaram muito surpresos. Então, estou dando início a uma nova oração. Então, aqui eu não posso retirar esse é que. Última, letra E.
A verdade é que nem tudo que balança cai. A verdade é isso. A verdade é que nem tudo que balança cai. Eu não posso retirar esse aqui. É uma construção de período composto, em que a primeira oração é a verdade é, e a segunda faz parte do conjunto. E nem tudo que balança cai, que aí eu tenho outras orações nesse período. Então, aqui eu tenho uma expressão, não, eu tenho uma oração iniciada pela conjunção integrante. A expressão de realce está na letra C, confirmando o gabarito da prova. Última questão, é uma questão também de 2024, dessa banca, a MEOSC, e consiste em que a afirmação é que as duas palavras em destaque na frase são, respectivamente, pronome relativo e conjunção integrante. Vamos verificar se isso está certo ou errado? Para garantir uma educação de qualidade que prepare os alunos para os desafios do futuro, opa, esse que está retomando alguma palavra anterior para ser pronome relativo? Para garantir uma educação de qualidade. Educação que prepare os alunos para o futuro? Então, aqui eu tenho sim um pronome relativo que retoma a educação de qualidade. Ok? Continuando. Precisam-se, que aí a gente fez uma outra análise depois, essa é uma questão que vai questionar se precisam se está errado. Investimentos contínuos em formação de professores, atualização de currículos e melhoria das infraestruturas escolares, assim como de um compromisso firme das políticas públicas para assegurar que todos esses alunos tenham acesso a recursos adequados e oportunidades de aprendizado. Então, agora eu tenho assegurar que todos esses alunos tenham acesso, assegurar alguma coisa. Então, aqui, esse que dá início a uma oração que complementa o verbo assegurar. Assegurar o quê? Assegurar que todos esses alunos tenham acesso. Então, aqui eu tenho uma conjunção integrante, sim. Então, o primeiro é pronome relativo e o segundo é uma conjunção integrante, ok? Então, esse foi o estudo de hoje dos valores da palavra que, suas funções sintáticas, e aproveite desde já, siga-me nas redes sociais para continuar recebendo aulas, lições que podem cair na sua prova e aprender mais. Aqui no nosso link da bio, eu vou colocar um mapa mental com todas essas possibilidades de construção com a palavra que. Desde já, curte se você gostou, escreva um comentário sobre essa aula se você teve alguma dúvida. Eu vou acompanhar seus comentários e agradeço. Veja, me acompanhe nas redes sociais e nesse canal do YouTube. Muito obrigada, até a próxima aula.